Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, na paz de Cristo. Tudo bem? Estamos dando início a mais um vídeo, Os Milagres de Jesus. Estaremos falando da cura em Jericó. Está registrado aqui no livro de Lucas, capítulo 18, versículo 35 a seguir. Porém, antes de falarmos do milagre que aconteceu aqui em Jericó, por intermédio do ministério de Jesus, vamos falar aqui desta cidade de Jericó. Jericó, você se lembra que foi aquela cidade que Josué conquistou? Sim, aquela cidade que tinha uma muralha muito grande, que era intransponível, e por um milagre de Deus, Josué conseguiu transpor aquelas muralhas e vencer e dominar aquela muralha? Muito bem. Após ele fazer isso, então lá no capítulo 6, versículo 26, ele lança uma sentença de maldição sobre a cidade. Maldito aquele que levantar os muros, as cidades e as portas e os fundamentos daquela cidade. Muito bem, no livro de Reis, alguns anos depois de Josué, aí surgiu um nome, já nos dias de Acabe, um homem Riel. Riel tinha muitos filhos e a história vai dizer que ele resolveu edificar a cidade de Jericó. E quando ele está lançando os fundamentos da cidade de Jericó, a Bíblia diz que Abião, seu filho, morre. Lançou o fundamento, morreu Abião. E quando ele, então, continua a reconstrução da cidade, ele lança as portas da cidade, o seu último filho, Secube, também morre. Cumprindo-se a palavra de Deus registrada lá no capítulo 6 e o versículo 26 de Josué, que a cidade de Jericó seria uma cidade amaldiçoada. Muito bem, vamos caminhando alguns anos históricos e vamos observando agora os dias de Jesus. Nos dias de Jesus existiam duas cidades de Jericó. A Jericó de baixo e a Jericó de cima. A Jericó nova e a Jericó velha. Embora a cidade de Jericó nova fosse dormitório para os sacerdotes, levitas, os profetas, em Jericó não se profetizava, não se cultuava. Não, Jericó era simplesmente uma hospedaria. Por quê? Porque Jericó estava debaixo de uma maldição. Todos tinham medo da cidade de Jericó por causa da maldição. Mas muito bem, Jesus então, em primeiro lugar aqui, Jesus ele passa perto da cidade de Jericó. Lucas capítulo 18, Jesus está passando perto da cidade de Jericó. Ah, pastor, mas é a primeira, é a segunda, é a velha, é a nova. Irmão, estou dizendo que Jesus está passando perto da cidade de Jericó. O que eu quero aqui, nesse objetivo de pesquisa, de estudo da palavra de Deus, é entender que Jesus está passando perto de Jericó amaldiçoada, porque Jericó está amaldiçoada e nenhum profeta ousava passar lá com a intenção de operar o que Jesus operou. Porque Jesus ele não andava sem intenções, Jesus ele andava com um propósito, Jesus andava guiado pelo Espírito Santo de Deus, entendeu? Então, maldiçoada. Mas quando Jesus passa, a Bíblia diz que lá em Isaías 53, versículo 5, que pelas pisaduras de Jesus as maldições é quebrada. Que pelas pisaduras de Jesus somos sarados. Que pelas pisaduras de Jesus somos restaurados. Então, quando Jesus passa por Jericó, Jesus quebra a maldição. Escute, o começo foi até um começo de maldição. O começo foi até um começo de intransponível, mas o final não vai ser esse. O final não vai ser de maldição. O final vai ser de quebra de maldição. Porque Jesus está passando e por onde ele passa, a maldição não permanece. Por onde ele passa, a maldição é quebrada. E ele vai quebrar toda a maldição da tua casa. Creia nisso, é profético. No livro de Lucas, capítulo 18, é palavra de Deus. Olha, a maldição será quebrada na tua casa, no teu casamento, na tua filha, na vida do teu filho, na vida da tua filha, na vida emocional, sentimental. Esse espírito de depressivo, de ansiedade, que está tentando tomar conta, tirar a vida de muita gente, essa maldição, até essas maldições hereditárias, meu pai era assim, aconteceu assim, minha mãe era assim, eu vou ficar assim, vou perder o casamento, eu vou me matar, vai nada, a maldição será quebrada pelo poder das pisaduras de Jesus.
Isaías 53:5, ele pisou e pelas pisaduras dele você é sarado. Creia nisso em nome de Jesus. A Bíblia vai dizer que em segundo lugar, falamos do primeiro, em segundo lugar, Jesus, ele percebe que junto ao caminho tem um homem pedindo esmola. Que junto ao caminho tem um cego pedindo esmola. Por que junto ao caminho? Porque não é um lugar fixo. Ele não tem um lugar fixo. Ele está à beira do caminho. Ele está junto do caminho. E eu me recordo, observando historicamente a palavra de Deus, que junto do caminho, que não é um lugar fixo, eu me lembro do povo de Deus. Quando eles saíram do Egito, se lembra? Então eles ficaram lá no deserto por 40 anos. Eles ficaram caminhando no deserto 40 anos, sabe por quê? Porque eles não tinham um lugar fixo. E como eles não tinham um lugar fixo, eles estavam junto ao caminho. O caminho está onde? Da bênção deles, da casa deles, da terra, que é o lugar fixo deles, que Deus disse, olha, a terra mana leite e mel. Mas eles não estavam lá, porque eles estavam à beira do caminho. Então eles precisavam chegar aqui, ó, na terra que mana leite e mel. Mas eles não estavam aqui nessa terra que mana leite e mel. Coisa tremenda, coisa extraordinária. Mas aqui Jesus, ele vem, aleluia, em Jericó. Ele vai passando perto de Jericó, porque ele tem um propósito de encontrar quem está junto do caminho, quem está perdido lá no deserto, que não tem um lugar fixo, de dar um lugar fixo para ele. Jesus, ele disse, olha, vai terminar o ciclo, viu? Vai terminar o ciclo, porque vocês saíram, foram para o deserto, mas a vida de vocês não vai ser isso aí não. Vai ter um final diferenciado. O ciclo vai ser em um lugar fixo, aonde a terra mana leite, aonde a terra mana mel. O que é leite e mel? É a forma que Deus vai fazer você se surpreender, prosperar, se alimentar. Deus vai superabundar você em alimento, em riquezas, em terras. Deus vai te dar um lugar fixo, e esse lugar fixo será um lugar de alimento para você, será um lugar de alimento para a sua casa. Esse lugar fixo é um lugar de Deus para você. Observe isso. Deus vai promover você que está junto do caminho para um lugar fixo. Vai tirar você do deserto, rodeando, só rodeando. Lembra? Só rodeava. Ei, parece que eu quando penso em ir que vai dar certo, volto para o mesmo lugar. Nada dá certo. Monto uma loja, não dá certo. Monto uma empresa, não dá certo. Monto um negócio, não dá certo. Faz alguma coisa, não dá certo. Tem um projeto, não dá certo. Lança uma semente, não dá certo. Vai acabar esse negócio na sua vida. Vai acabar. Vai acabar porque Deus vai te dar um lugar fixo. Esse lugar fixo que Deus vai te dar é uma terra que manda leite. Não creia nisso aí, recebe a sua vitória. É um lugar fixo que manda leite e mel, glória a Deus. Você pode dar glória? Glorifique a Deus aí, porque eu estou falando da palavra de Deus, palavra viva, que enquanto eu estou falando aí, tem ações acontecendo aí na tua vida. Olha o 3. O 3, a Bíblia vai dizer que aquele que estava sentado junto ao caminho, que já recebeu pela fé o milagre da terra fixa, ele clama, Jesus, filho de Davi. Mas ele perguntou para a multidão, quem está passando aí? E a multidão responde, é Jesus, Nazareno. Nazareno? Mas ele não responde o que a multidão disse, ele responde pela sua interpretação. Ele responde por aquilo que ele entendeu espiritualmente. Então ele responde, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Por que ele está clamando Jesus, filho de Davi? Porque ele está dizendo que Jesus é rei. Jesus é rei, se lembra? Deus disse a Davi que não faltaria sucessor no teu trono. Então ele está dizendo que Jesus é rei. E se Jesus é rei, o rei pode aplicar justiça. Sabe o que ele está precisando? De justiça. É por isso que ele clama, Jesus, filho de Davi, faz-me justiça. Eu preciso de justiça porque eu fui injustiçado. Por que ele foi injustiçado? Porque aqui no primeiro, olha que Jesus diz no verso 42, recupere a visão.
Se é recuperar a visão, o outro texto vai dizer que ele mesmo diz assim, que eu torne a ver, quando Jesus perguntou o que queres que eu te faça, ele disse que eu torne a ver, então ele foi injustiçado. Ele via em um dado momento, ele enxergava em um dado momento, agora não está vendo, agora não está enxergando, ele precisava de uma justiça. Então, em primeiro lugar, Jesus vai dizer para ele, ó, a sua justiça está chegando. Recupere a visão. É justiça sua que Deus está te entregando. Mas enquanto Deus está trabalhando pela sua justiça, enquanto Deus está trabalhando para te dar justiça, enquanto o filho de Davi, o rei dos reis, o senhor dos senhores, aquele que se assentou no trono, glória a Deus, aquele que se assentou no trono, aleluia, glória a Deus, ele está dando justiça, o diabo não quer que você seja justificado. Não quer. Observe isso. O diabo não quer que você seja justificado. Então o diabo vai usar o que? A multidão, para que você não seja justificado. A multidão vai ver que Jesus, se ele parar, ele vai te dar justiça. Então a multidão diz assim, ei, por que você está clamando, rapaz? Por que você está pedindo, rapaz? Para com isso. Não clama, não. Seja um igual nós aqui na multidão. Mas você não é um igual à multidão. Você é diferente da multidão. Você é diferente porque você foi alguém que foi achado por Jesus. Você foi alguém que Jesus, ele já saiu à procura de você porque Jesus tem um propósito na tua vida. Ei, você é propósito dos céus. Sua casa é propósito dos céus. Sua família é propósito dos céus. Então, no meio da multidão tem obstáculo. Não pense que a vida vai ser um mar de rosa. Ah, depois que eu vim para a fé, tudo vai ser, ó, só maravilha, água de coco, óculos escuros, só sol e glória. Não, não, não. Tem os obstáculos da fé. Tem os obstáculos da vida espiritual. O diabo vai tentar obstacular você, a sua fé, sua vida espiritual, sua casa, sua família. Entenda isso. O diabo vai tentar obstacular você. Escreva o que eu estou lhe dizendo. Ele vai tentar usar a multidão para colocar obstáculo, para fazer você parar. Escute, olha, multidão, obstáculo, parar. Porque se você parar, você não será justificado. Tem gente que até começa bem, mas eles param. Eles param em um dado momento, aí não alcança justificação. Aí só vive das lembranças negativas, lembranças vazias, não tem esperança alguma. A Bíblia diz, o Paulo dizendo que a tribulação produz perseverança, e perseverança esperança, e esperança experiência. Escute que as lutas vai te promover perseverança, vai te promover esperança, vai te promover experiência. As lutas, então não pare. Eu não sei qual é a sua luta. Ah, pastor, porque o senhor não sabe a minha luta. Eu não sei mesmo. Eu não sei o que se passa na sua casa, na sua vida. Não sei qual é a sua falta, se é de pão, se é de saúde, se é de casa. Eu não sei qual é a sua falta, mas eu sei de uma coisa, você não pode parar. Você não pode se entregar aos obstáculos. Você não pode ser mais um em meio à multidão. No meio da multidão, se levante e clame. No meio da multidão, seja diferente. Quando mandarem você parar, vença os obstáculos, porque ele vai te chamar. E quando ele te chamar, não pare. Aí você vai ser justificado. Glória a Deus. Dá para dar glória? Dá para glorificar? Então glorifique ao Senhor. Escute, em quarto lugar, Jesus está passando por Jericó, capítulo 18. Está passando. Aí ele vai entrar depois lá em Jericó, no capítulo 19. Só que quando ele entra em Jericó, ele está indo em direção a Jerusalém. Diga comigo, Jerusalém. O que ele vai fazer em Jerusalém? Se lembra? Jerusalém ele vai se entregar, porque não tiraram a vida dele. Ele se doou. Em Jerusalém ele vai se entregar. Em Jerusalém ele vai aceitar todo escárnio sobre ele, a cruz sobre ele vai aceitar os pregos, ele vai aceitar a coroa, ele vai aceitar ser cuspido, chicoteado, esbofeteado, ele vai aceitar tudo isso em Jerusalém, para ir para a cruz. Então lá na cruz ele vai receber o meu pecado e o seu. Lá na cruz ele recebe o pecado de todos nós, porque só pode ir para a cruz quem é maldito. Só pode ir para a cruz quem é pecador. Como ele não é maldito nem pecador, ele se fez maldito. Ele se fez pecador. Então, na cruz, ele recebe o pecado, tornando-se maldito
em nosso lugar, tornando-se pecador em nosso lugar. Aí lá em Jerusalém ele morre na cruz. Mas também no terceiro dia ele ressuscita com poder e grande glória. Passa 40 dias com os discípulos, mas ele não volta para Jericó. Não volta para Jericó. Está entendendo? Então ele não volta para Jericó. Já que ele não volta para Jericó, em primeiro lugar, é a única oportunidade que você tem. Quando ele está passando perto de Jericó. Se ele está passando perto de Jericó e ele não vai voltar, então você está diante da única oportunidade. Deus me despertou para gravar essa mensagem, esse vídeo para você. Para dizer a você que você tem hoje a única oportunidade da tua vida. Esse vídeo chegou até você porque Deus quis que chegasse até você, porque é a única oportunidade da tua vida que você tem. É a única oportunidade de ser justificado. É a única oportunidade de receber a justiça. É a única oportunidade de ter um lugar fixo, uma terra, de receber a promessa, porque a promessa é sua, para os seus pais, para os seus filhos, para os que estão perto, para os que estão longe, para tantos quanto Deus chamado, disse o apóstolo Paulo, a promessa é sua. E olha, você está diante da única oportunidade de quebrar as maldições sobre a tua vida. As maldições serão quebradas em nome de Jesus. Creia nisso, irmão. Creia nisso. Olha, você está diante de uma oportunidade de clamar agora, de orar agora, de chorar agora, de suplicar agora, de se arrepender agora, de confessar os seus pecados agora. O que confessa e deixa, alcança a misericórdia, a justificação, a justiça, alcança as bênçãos de Deus e a maldição é quebrada. Então observe, clame agora. Clame aí na sua casa, aí, em nome de Jesus, irmão. Clame aí, irmã, no seu escritório, no carro. Clame aí com este celular que você está ouvindo agora, nesse meio de transporte. Eu não sei onde você está, mas clame. Clame com os olhos abertos, andando. Clame ao Senhor, que Ele vai aplicar a justiça sobre a tua vida. E, olha, escute, mas clame. Clame com fé, porque o diabo, aqui na construção deste milagre, ele vai fazer com que você entenda que você não tem fé. Ele vai querer que você desacredite da sua fé. Desacreditar da sua fé. Porque todo esse milagre aconteceu, e Jesus disse assim para ele, olha, a sua fé te salvou. O diabo não quer que você creia que você tem fé. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. E o que você ouviu agora foi a palavra de Deus. Então, se você ouviu a palavra de Deus, você tem fé. O diabo não quer que você tenha fé. Porque a partir do momento que você tiver fé, você vai pedir aos montes de problemas da sua vida, olha, saia da minha vida, saia da minha frente e vá para o meio dos lares. A fé vai fazer isso. A Bíblia diz lá no livro de Hebreus, capítulo 11, lá tem lá a galeria dos heróis da fé. Cada um venceu de uma forma extraordinária. Venceram reinos, venceram inimigos, exércitos, venceram até invisíveis. Venceram coisas extraordinárias. Você acha que Davi, ele fazia academiazinha para poder ir para cima de Golias? Não. Ele disse, eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. É fé. Então, observe, o diabo, ele quer desacreditar da tua fé. Mas eu vim lhe dizer, através desta palavra, que você tem fé. E pela tua fé, eu profetizo sobre essa palavra do livro de Lucas, capítulo 18. Tua casa vai receber um lugar fixo. Tua família não será amaldiçoada, porque a quebra de maldição hereditária sobre a tua casa. Ah, o meu pai era assim, pastor. A minha mãe era assim, eu vou viver assim. Vai nada. É mentira do diabo. Você vai receber o teu milagre em nome de Jesus. Hoje quebra toda a sentença de maldição hereditária sobre a tua casa, sobre a tua vida, em nome de Jesus. Ah, que fulano se suicidou, se matou. Você vai receber vida, vai ter vida, 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 vida e vida. Dá glória a Deus, glorifique a Jesus. Vai ter vida. Observe então que pela fé você vai voltar glorificando a Jesus, como este homem, aqui em Lucas 18, filho de Timeu, ele voltou glorificando a Jesus. Guarde essa palavra em seu coração. Deus te abençoe. Gostou?
compartilha, curte, se inscreva no canal, acione o sininho e repasse o máximo que você puder essa palavra, para que muitos outros possam ser alcançados pela palavra de Deus. Deus te abençoe em nome de Jesus.